pode um jogador de 38 anos, ainda capaz de mudar partidas sozinho, ser realmente considerado um problema para sua seleção? Essa pergunta explodiu no mundo do futebol quando Mauricio Pochettino, agora técnico dos Estados Unidos, enviou uma mensagem direta para a Argentina. O Messi que todos esperamos ver na próxima Copa do Mundo. Aquele que agora tem 38 anos, mas ainda faz diferença em cada partida da sua liga. Será que sua melhor versão possível está em risco e que podemos ver um Messi menos competitivo no cenário mundial em 2026? O verdadeiro desafio de Lionel Messi rumo à Copa do Mundo de 2026 não está no seu talento nem na sua liderança, mas no contexto competitivo em que ele chega. E toda vez que alguém se atreve a analisar Messi, o planeta inteiro presta atenção. Desde que ele desembarcou no Inter Miami em julho de 2023, o debate sempre foi o mesmo. Ele conseguirá manter seu nível jogando na MLS? Os críticos repetiam que não era a Europa, que faltava intensidade, que não havia rebaixamento, que a pressão era outra, mas Messi, como sempre, escolheu responder onde importa, dentro de campo. 2 títulos, uma final de Copa América 2024 com gol e assistência, e estatísticas que não parecem humanas. 77 gols e 41 assistências em 86 partidas. Alguém pode dizer seriamente que ele não compete? Pochettino, sem filtros, foi direto no ponto. O futebol nos Estados Unidos é entretenimento, um show pensado para as massas, mais próximo da NBA do que da Premier League. Segundo ele, a falta de dramatização na derrota, aquela sensação de crise que existe na Europa e na América do Sul, poderia fazer com que Messi chegasse à Copa sem o mesmo ritmo de sobrevivência que jogadores como Mbappé, Bellingham ou Lamine Yamal têm. Mas é aí que aparece a grande contradição. Messi não é justamente o jogador que mais vezes na história mostrou que pode se reinventar em qualquer ecossistema? Porque toda vez que duvidaram dele, Messi respondeu com títulos. Quando diziam que sem Xavi e Iniesta ele não seria o mesmo, ele ganhou Champions. Quando em Paris o acusaram de estar em declínio, ele se levantou, outra Copa América. E quando em Miami o deram como aposentado em uma liga leve, ele voltou a se transformar em um fenômeno cultural e futebolístico. Então, o problema é a MLS? Ou o verdadeiro problema é que o mundo continua tentando analisar Messi com regras que não se aplicam a Messi? A reflexão de Pochettino abre um debate fascinante. Em uma Copa do Mundo, o que pesa mais? O ritmo competitivo prévio ou a capacidade de um jogador se elevar quando a pressão global esmaga tudo? O Qatar 2022 já nos deu a resposta. Messi não precisa provar nada antes. Ele prova no dia que importa. E agora, rumo a 2026, a pergunta já não é se ele pode competir. A verdadeira pergunta é se ele pode novamente levar a Argentina a outra final histórica. O sorteio também deixou um detalhe saboroso. A Argentina será cabeça de chave e não enfrentará os Estados Unidos na fase de grupos. Se Messi e Pochettino se cruzarem, será mais adiante. Um cenário onde a derrota dói de verdade e o drama é real. E aí, quem aposta contra o número 10? O mundo do futebol está dividido. Que a MLS o atrasa, que a MLS o protege, que a MLS o rejuvenesce. O único fato indiscutível é este. Messi ainda é o único jogador no planeta capaz de gerar um debate global, mesmo quando o tema é se ele tem um problema. Talvez, apenas talvez, a discussão revele algo mais profundo. Messi não chega com um problema, chega com uma oportunidade. A oportunidade de mostrar novamente que sua carreira desafia todas as teorias. Mas se há algo que essa discussão escancara, é uma verdade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. O problema não é Messi. O problema é como os outros reagem quando Messi está em uma Copa do Mundo. E isso, mais do que o ritmo competitivo da MLS ou a intensidade europeia, é o que realmente incomoda os técnicos rivais, incluindo Pochettino. Porque todo mundo sabe da história. Toda vez que a seleção argentina chega a um grande torneio com Messi no elenco, os rivais não preparam apenas um jogo, eles preparam uma operação, um plano anti-Messi,
que já nasce condenado ao fracasso. O Irã tentou em 2014, a Croácia tentou em 2018, todos tentaram em 2022. E agora, em 2026, os Estados Unidos, com Pochettino no comando, sabem que terão que enfrentar o mesmo dilema que atormenta os gigantes europeus: comparar alguém que muda um jogo com uma única jogada de 3 segundos. Enquanto isso, na Argentina o debate é outro. A pergunta que se instalou não é se ele chega forte ou não, mas como construir um time que potencialize sua última grande obra. Scaloni sabe, esta Copa pode ser o fechamento definitivo da era mais gloriosa do futebol argentino, ou o capítulo mais inesperado de todos. E é por isso que a comissão técnica está obcecada com um único objetivo: cercá-lo bem, criar um contexto no qual ele decida quando acelerar, quando descansar e quando aparecer. Porque quando Messi aparece, ele aparece para decidir. E aí entra outro fator que poucos estão mencionando: a fome. O que faz um campeão do mundo, com 8 bolas de ouro, 46 títulos e uma carreira irrepetível, continuar competindo como se tudo começasse do zero? O que o impulsiona a continuar desafiando sua própria lenda? Alguns dizem que é ambição, outros acreditam que é puro amor pela bola. Mas talvez seja algo mais simples. Messi não procura competir contra outros. Ele compete contra o que sempre o impulsionou: a alegria de jogar. Nesse sentido, a MLS é um cenário que o favorece mais do que seus críticos admitem. Permite que ele respire, administre sua arte, escolha seus momentos. Porque no fim das contas, uma Copa do Mundo não se ganha em outubro ou fevereiro. Ela se ganha em um mês em que o que importa é a cabeça, a serenidade e a capacidade de aparecer quando tudo está pegando fogo. E nisso, Messi tem uma vantagem que nenhum outro jogador no planeta pode igualar. Então a pergunta se torna inevitável: se Messi chega descansado, cercado por uma nova geração brilhante, sem pressões externas e com um time que o entende, alguém realmente acha que seu ritmo prévio será um problema? A verdade é que ninguém sabe com certeza. Mas uma coisa é clara: toda vez que o mundo subestima Messi, ele responde como só os gênios sabem, escrevendo capítulos que ninguém viu chegando. E se esta for realmente a reta final da sua carreira em Copas, talvez estejamos prestes a ver o desfecho mais épico de todos. Um Messi livre, maduro, letal. Um Messi que já não precisa provar nada, mas que talvez ainda queira provar tudo. A conclusão é clara e, ao mesmo tempo, inevitável. Messi não é um problema, ele é a resposta. O que Pochettino propõe abre um debate legítimo sobre ritmo competitivo, mas acaba esbarrando em uma realidade que se repete há quase 2 décadas. Messi sempre encontra uma maneira de transformar dúvida em glória. A MLS pode ser vista como um palco menos exigente, mas também como o espaço que lhe permite chegar mais fresco, mais inteiro e com menos desgaste a uma Copa que será a mais longa e exigente da história, com 48 seleções e viagens intermináveis. A verdadeira chave é que Messi já não carrega sozinho a responsabilidade de romper linhas ou de sustentar emocionalmente a seleção. Hoje, ele está cercado por uma geração que aprendeu com ele e está pronta para apoiá-lo, enquanto ele se reinventa como maestro, como diretor de orquestra. E nesse papel, sua experiência pesa mais do que qualquer liga. Por isso, quando o mundo discute se a MLS o limita ou o impulsiona, a pergunta que realmente importa é outra: estamos prontos para ver Messi escrever o último capítulo de sua carreira em uma Copa do Mundo, que pode ser histórica? Porque se o Catar nos ensinou algo, é que quando chega a hora da verdade, Messi não compete contra rivais, ele compete contra a história. E quase sempre termina vencendo. E você, o que acha? O problema é a MLS? Ou o verdadeiro problema é que ainda não entendemos que Messi joga sob suas próprias regras? Inscreva-se e deixe sua opinião, porque essa conversa está só começando.